Meu nome é Audrey, e nunca pensei que, aos 32 anos, meu próprio pai apontaria o dedo na minha cara e exigiria que eu devolvesse $60.000 que nunca peguei. A pior parte não foi a acusação, mas a rapidez com que toda a minha família acreditou que eu roubaria da minha própria mãe. Naquela noite, no jantar em família, enquanto as palavras pairavam no ar, percebi que sangue não garante lealdade. Às vezes, as pessoas que deveriam te amar incondicionalmente são aquelas que te condenam sem provas. Se você está assistindo agora, deixe um comentário me contando de onde está assistindo e clique no botão de inscrição se já foi acusado injustamente por alguém em quem confiava. Acredite, você vai querer ficar por aqui para ver o final desta história. Eu sempre fui o responsável na minha família. Crescendo em um bairro de classe média em Seattle, aprendi cedo que o trabalho duro era valorizado acima de tudo. Meu pai, Harold, trabalhava como encarregado de obras, muitas vezes trabalhando 60 horas por semana para sustentar nossa família. Minha mãe, Marta, era enfermeira no hospital local, trabalhando no turno da noite para poder estar em casa quando voltávamos da escola. Eles não eram pais perfeitos, mas se esforçavam ao máximo com o que tinham. Como filha mais velha, assumi naturalmente o papel de ajudante. Aos 12 anos, eu já preparava o jantar quando minha mãe trabalhava até tarde. Aos 15, eu ajudava minha irmã mais nova, Alison, com a lição de casa e me certificava de que ela chegasse às atividades extracurriculares no horário. Olhando para trás, consigo ver como essa dinâmica moldou nossos papéis familiares desde cedo. Alison era 3 anos mais nova que eu e, desde o começo, não poderíamos ter sido mais diferentes. Enquanto eu era prático e estudioso, Alison era sociável e espontânea. Ela tinha um charme natural que atraía as pessoas. Embora eu fosse mais reservado, percebi logo cedo como meus pais, especialmente meu pai, pareciam se iluminar perto dela de uma forma que nunca acontecia comigo. Não que eles não me amassem, mas o amor deles por Alison sempre pareceu mais incondicional, mais generoso. Apesar das nossas diferenças, Alison e eu éramos próximas quando crianças. Dividimos o mesmo quarto até os meus 16 anos, sussurrando segredos até altas horas da noite e fazendo planos para o nosso futuro. Ela falava em se tornar famosa, enquanto eu sonhava com segurança financeira, algo com que eu já tinha observado nossos pais lutarem durante toda a nossa infância. O dinheiro sempre foi escasso em nossa casa. Lembro-me das discussões abafadas a portas fechadas, da pilha de contas no balcão da cozinha e de como minha mãe esticava meio quilo de carne moída para 3 refeições. Aos 14 anos, consegui meu primeiro emprego empacotando compras no supermercado local. A cada salário, eu economizava metade e dava a outra metade para meus pais, insistindo que usassem para pagar as contas. Inicialmente, eles recusaram, mas acabaram aceitando minha ajuda com um misto de orgulho e tristeza por sua filha adolescente se sentir responsável por contribuir para as finanças da família. A educação foi meu passaporte para uma vida melhor. Estudei incansavelmente durante todo o ensino médio, ganhando uma bolsa parcial para a Universidade de Washington. Mesmo com a bolsa, a faculdade não foi fácil financeiramente. Eu trabalhava 30 horas por semana em uma livraria do campus, mantendo uma carga horária completa de contabilidade. Havia noites em que eu dormia apenas 4 horas, vivendo à base de café e determinação. Enquanto isso, Alison frequentou a faculdade comunitária, abandonou o curso depois de 1 ano e passou por uma série de empregos no varejo. Depois de me formar em contabilidade, consegui um emprego em uma empresa respeitada em Seattle. A estabilidade financeira que eu almejei a vida toda finalmente estava ao meu alcance. Mudei-me para meu próprio apartamento, comecei a construir economias e até comecei a ajudar meus pais com despesas maiores. Quando o telhado deles precisou ser trocado, 3 anos atrás, eu cobri metade do custo. Quando a caminhonete do meu pai quebrou, ajudei a pagar o conserto. Não que eu me sentisse exatamente obrigado, mas queria aliviar o fardo deles depois de tudo que eles haviam sacrificado por nós. Há 2 anos, minha mãe começou a ter problemas de saúde. O que começou como esquecimentos ocasionais evoluiu para lapsos de memória preocupantes. Os médicos fizeram exames, mas não conseguiram fornecer um diagnóstico definitivo além de comprometimento cognitivo leve. Durante esse período, intervim para ajudá-la a administrar suas finanças. Configurei o pagamento automático de contas, organizei suas informações bancárias e verifiquei suas contas regularmente para garantir que tudo estivesse em ordem. Meu pai ficou grato pela ajuda, pois números nunca foram seu ponto forte.
Durante tudo isso, mantive minha reputação de filha confiável, aquela com quem se podia contar em uma crise. Eu me orgulhava desse papel, nunca imaginando que seria usado contra mim da pior maneira possível. A noite em que tudo desmoronou começou como qualquer outro jantar em família. Era um domingo de abril, e eu tinha chegado à casa dos meus pais com uma torta de maçã caseira, a favorita da minha mãe. Papai estava grelhando frango no quintal. Mamãe estava arrumando a mesa e Alison estava descansando no sofá, mexendo no celular. Tudo parecia normal, até tranquilo. O jantar começou bem agradável. Conversamos sobre o clima normalmente quente da primavera, a próxima pescaria do papai com os amigos e minha recente promoção no trabalho. Mamãe parecia especialmente lúcida naquela noite, rindo das piadas sem graça do papai e fazendo perguntas atenciosas sobre o meu trabalho. Alison estava mais quieta do que o normal, mas eu não pensei muito nisso na hora. Só na sobremesa a atmosfera mudou. Papai pigarreou daquele jeito deliberado que sempre indicava que ele tinha algo sério para discutir. Meu primeiro pensamento foi que talvez o estado da mamãe tivesse piorado, e meu estômago deu um nó de ansiedade. Audrey, ele começou, com a voz estranhamente controlada, precisamos conversar sobre a conta bancária da sua mãe. Larguei o garfo, confusa. O que tem? Tem algo errado com os pagamentos automáticos que configurei? O olhar que ele me lançou foi frio, diferente de tudo que eu já tinha visto dirigido a mim. Não se faça de boba. Sabemos o que você anda fazendo. Pai, sinceramente não sei do que você está falando. Ele se afastou da mesa com tanta força que os copos de água fizeram barulho. 60 mil reais, Audrey. 60 mil reais sumiram da conta da sua mãe nos últimos 6 meses. A acusação me atingiu como um golpe físico. O quê? Isso é impossível. Eu ajudo a mamãe a equilibrar o talão de cheques todo mês. Não tem como estar faltando tanto dinheiro. A mãe, que até então estivera em silêncio, começou a chorar baixinho. Eu confiei minhas finanças a você, Audrey. Como você pôde fazer isso comigo? Fazer o quê, mãe? Eu não peguei dinheiro nenhum de você. Eu jamais faria isso. Olhei freneticamente entre meus pais, tentando entender o que estava acontecendo. Papai bateu a mão na mesa. Temos os extratos bancários aqui. Ele puxou uma pasta do lado da cadeira e a jogou sobre a mesa. Papéis se espalharam, mostrando recibos de saque e resumos de contas, saques mensais, tudo depois que você começou a ajudar com as contas dela. Com as mãos trêmulas, examinei os papéis. De fato, havia registros de grandes saques em dinheiro, variando de 8 mil dólares a 12 mil dólares por mês, mas eu não havia feito essas transações. Olhei para cima, desesperado para demonstrar minha inocência. Eu não fiz esses saques. Esta não é a minha assinatura, pai. Alguém deve ter acesso à conta da mamãe. Seu nome está na conta dela como fiador, ele respondeu. Ninguém mais poderia ter pegado esse dinheiro, exceto você ou sua mãe, e ela certamente não o sacou. Alison, que observava a conversa com uma expressão estranha, finalmente se pronunciou: você anda estranha ultimamente, Audrey. Cancelando planos, mantendo segredo sobre sua vida pessoal e, de repente, ganhou aquele carro novo. Meu carro novo. Estou economizando para comprar esse carro há 3 anos e tenho estado ocupado com o trabalho por causa da minha promoção. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu. O momento é suspeito, insistiu Alison. O dinheiro da mamãe começa a sumir, e de repente você está mudando seu estilo de vida. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha própria irmã acumulava acusações sem a menor evidência além do tempo circunstancial. Posso provar de onde veio cada dólar do meu carro. Tenho extratos bancários, documentos de empréstimo, tudo. O rosto do meu pai ficou vermelho de um jeito alarmante. Devolva os 60 mil dólares ou não volte mais para casa, Audrey. É simples assim. Pai, por favor, implorei, com lágrimas nos olhos. Eu não peguei o dinheiro da mamãe. Por que você não acredita em mim? Porque as provas estão aqui. Ele apontou o dedo para os extratos bancários. Você se aproveitou da condição da sua mãe para roubá-la. Que tipo de filha faz isso? Você pegou o dinheiro da mamãe, acrescentou Alison, com a voz cheia de autojustiça. Todos nós sabemos disso. Olhei para minha mãe,
esperando encontrar alguma dúvida em seus olhos, alguma disposição para considerar minha inocência. Em vez disso, vi apenas mágoa e traição. Quero meu dinheiro de volta, ela sussurrou. Eu estava guardando para o meu tratamento médico. Perceber que minha família inteira já havia me condenado sem julgamento foi devastador. Levantei-me, com as pernas bambas. Eu não peguei seu dinheiro, mãe. Eu jamais roubaria de você, mas vou descobrir quem roubou. Não se incomode em voltar sem o dinheiro, meu pai gritou enquanto eu pegava minha bolsa e as chaves. Você não é minha filha até consertar isso. Saí da casa da minha infância naquela noite, sentindo como se tivesse entrado em uma realidade alternativa. Como minha família, as pessoas que me conheceram a vida toda, poderiam acreditar que eu roubaria deles? E, mais importante, se eu não pegasse o dinheiro, quem pegaria? A viagem de volta da casa dos meus pais naquela noite foi um borrão. Lágrimas obscureciam minha visão enquanto eu percorria as ruas familiares no piloto automático, minha mente a mil com confusão e mágoa. Quando cheguei ao meu apartamento, meu choque já havia começado a se cristalizar em determinação. Eu sabia que era inocente e iria provar isso. Dormir era impossível. Passei a noite analisando meus próprios registros financeiros, consultando extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 6 meses. Eu precisava ter certeza absoluta de que o dinheiro desaparecido não tinha acabado nas minhas contas por engano. Pela manhã, eu havia confirmado que já sabia, não havia nenhum misterioso 60 mil dólares em minha posse. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente no dia seguinte, algo que raramente fazia. Essa situação exigia toda a minha atenção. Meu primeiro passo foi visitar o banco da minha mãe. Como fiador da conta dela, eu tinha todo o direito legal de solicitar informações, apesar das acusações da minha família. A gerente da agência, uma mulher chamada Linda, que conhecia minha mãe há anos, me recebeu calorosamente. Seu comportamento amigável vacilou quando expliquei a situação. Preciso ver todos os registros de saques dos últimos 6 meses da conta da minha mãe, eu disse a ela. Ainda sou uma avalista legal, independentemente do que esteja acontecendo em nossa família. Linda hesitou. Isso é incomum, mas sim, você tem o direito de acessar esses registros. Ela digitou algo no computador. Posso imprimir o histórico de transações e cópias dos comprovantes de saque. 20 minutos depois, eu estava sentado em uma sala de consulta particular com uma pilha de papéis à minha frente. As evidências eram ainda mais contundentes do que eu imaginava. Houve 10 saques separados ao longo de 6 meses, todos de quantias grandes e arredondadas, 10 mil dólares aqui, 12 mil dólares ali. Cada comprovante de saque tinha uma assinatura parecida com a da minha mãe, mas havia algo errado. Peguei meu celular e encontrei a foto de um cartão de aniversário que minha mãe havia me enviado no ano passado. Comparando a assinatura autêntica dela com as dos recibos de saque, percebi diferenças sutis. A laçada no AM de Marta era mais fechada na assinatura real. A inclinação da letra dela era mais pronunciada. Alguém havia falsificado a assinatura dela e feito um trabalho decente, mas imperfeito. Mas quem? A resposta óbvia era desconfortável de considerar. Como consignatário, eu era uma das 2 únicas pessoas que podiam sacar dinheiro legalmente da conta sem disparar alertas de fraude. A outra era minha mãe, que eu tinha certeza de que não havia feito esses saques, dada a reação dela no jantar. Havia uma terceira possibilidade, no entanto. Se alguém tivesse acesso à identidade da minha mãe e soubesse informações pessoais suficientes para satisfazer a verificação superficial de um caixa, poderia ter conseguido se passar por ela. E só havia uma pessoa além de mim que teria conhecimento tão íntimo das informações pessoais da minha mãe, Alison. A ideia me deu um nó no estômago. Será que minha própria irmã poderia estar roubando da nossa mãe e me deixando levar a culpa? Parecia impensável e, dado o comportamento dela no jantar, perturbadoramente possível. Eu precisava de mais informações. Linda, chamei, voltando para a mesa do gerente, há alguma maneira de saber qual caixa processou esses saques ou se há imagens de vigilância das transações? Linda franziu a testa. As informações do caixa estão em cada recibo. Quanto às filmagens, o banco só as guarda por 90 dias, por motivos de segurança. Isso significava que eu poderia potencialmente acessar as filmagens dos saques mais recentes, mas não dos mais antigos. Era um começo.
Gostaria de solicitar as filmagens disponíveis para essas datas, disse eu, apontando para os 3 comprovantes de saque mais recentes. Acredito que alguém esteja se passando por mim ou pela minha mãe. Isso está se tornando um assunto sério, disse Linda. Se você está alegando fraude, devemos envolver nossa equipe de segurança. Ainda não, respondi rapidamente. Preciso reunir mais provas primeiro. Este é um assunto de família e quero lidar com isso com cuidado. Linda concordou relutantemente com meu pedido, prometendo que a equipe de segurança pegaria as filmagens disponíveis e entraria em contato comigo quando estivessem prontas. Meu próximo passo foi ligar para minha amiga Jéssica, que trabalhava como analista de crimes financeiros em outro banco. Nos encontramos para um café naquela tarde, e eu expus toda a situação. Isso é definitivamente roubo de identidade, disse Jéssica após examinar as cópias dos comprovantes de saque que eu havia obtido. A questão é: quem está fazendo isso? Acho que pode ser minha irmã, admiti, as palavras dolorosas de dizer em voz alta. Mas preciso de mais provas antes de fazer essa acusação aos meus pais. Eles já não acreditam em mim. Jéssica assentiu com simpatia. Siga o dinheiro. Quem pegou $60.000 gastou em algo significativo ou depositou em algum lugar? Observe mudanças no estilo de vida da sua irmã, compras importantes, novas contas. Foi um conselho sólido. Passei os dias seguintes investigando discretamente as atividades recentes de Alison. Nas redes sociais, notei que ela havia postado fotos de uma bolsa nova de grife, refeições caras em restaurantes e uma viagem de fim de semana para Las Vegas 2 meses antes, das quais eu não tinha ouvido falar. Nenhuma dessas coisas era prova cabal por si só, mas, em conjunto, sugeriam um nível de gastos que não condizia com seu trabalho como gerente de varejo. Também me lembrei de algo estranho. 6 meses antes, mais ou menos na época em que os sintomas de abstinência começaram, Alison apresentou a família ao seu novo namorado, Tyler. Eu só o encontrei 2 vezes, achando-o charmoso, mas um tanto evasivo em relação ao seu trabalho e passado. Será que ele poderia estar envolvido de alguma forma? Uma rápida busca na internet revelou que Tyler tinha um perfil no LinkedIn que o listava como consultor financeiro, mas sem nenhuma empresa específica mencionada. Sua página no Facebook mostrava gastos de luxo semelhantes aos de Alison, relógios caros, restaurantes sofisticados, uma motocicleta nova. Eu precisava me aprofundar nessa conexão. Usando um amigo em comum como desculpa, convidei Alison para almoçar, na esperança de reunir mais informações sem revelar minhas suspeitas. Ela aceitou com uma rapidez surpreendente, talvez enxergando uma oportunidade de continuar me retratando como o vilão do drama familiar. Nós nos encontramos em um restaurante casual no centro da cidade. Alison chegou 20 minutos atrasada, usando roupas que eu reconheci como estando muito além do seu orçamento normal. Bela blusa, comentei casualmente. É nova? É, ela disse, dando de ombros, indiferente. Só uma coisinha que comprei semana passada. Reconheci a marca, tendo visitado a mesma loja recentemente. A blusa teria custado pelo menos $300. As coisas devem estar indo bem na loja. Estão ótimos, disse ela, mudando de assunto rapidamente. Você já devolveu o dinheiro da mamãe? Mantive a compostura com esforço. Alison, eu não peguei o dinheiro da mamãe. Estou tentando descobrir o que realmente aconteceu. Ela revirou os olhos. Desista, Audrey. As evidências são claras. Apenas admita o que fez, devolva o dinheiro, e talvez a família possa começar a se curar. Durante o almoço, notei como Alison evitava perguntas sobre suas finanças e Tyler, enquanto continuava a me pressionar sobre o dinheiro desaparecido. Seu telefone vibrava constantemente com mensagens, que ela verificava ansiosamente. Quando perguntei casualmente se era Tyler quem estava mandando mensagem, sua reação foi defensiva e reservada. Depois do almoço, minhas suspeitas só aumentaram. No impulso, passei de carro pelo prédio de Alison. No estacionamento, avistei a moto de Tyler e, ao lado dela, uma SUV novinha em folha que eu nunca tinha visto antes. Era exatamente o tipo de veículo que Alison havia falado em querer há anos. As peças estavam começando a se encaixar, mas eu ainda precisava de provas concretas. O banco ligou no dia seguinte para me informar que as imagens de segurança estavam prontas. Com crescente expectativa e medo, fui vê-las.
A sala de segurança do banco era pequena e sem janelas, com vários monitores exibindo diferentes ângulos de câmera da agência. Linda e um segurança chamado Steve sentaram-se comigo enquanto preparavam as imagens das datas que eu havia solicitado. Encontramos 3 vídeos diferentes que correspondem às datas de saque que você especificou, explicou Steve. O ângulo da câmera permite uma visão clara do guichê do caixa. O primeiro vídeo começou a tocar. Meu coração disparou enquanto eu observava a marcação de tempo no canto, sabendo que aquele seria o momento da verdade. Uma mulher se aproximou do caixa, de costas para a câmera. Ela usava chapéu e óculos escuros, mas sua constituição física e altura eram inconfundíveis. Essa é a minha irmã, sussurrei, uma mistura de vingança e desgosto me invadindo. A filmagem mostrava Alison apresentando o documento de identidade ao caixa, conversando casualmente, em seguida, recebendo uma grande quantia em dinheiro. Ela assinou o comprovante de saque com naturalidade, fazendo com que parecesse natural. O segundo e o terceiro vídeos mostraram cenas semelhantes, embora em um deles Tyler esperasse por perto, folheando casualmente uma banca de panfletos enquanto Alison realizava a transação. Seria possível conseguir cópias desses vídeos? Perguntei. Steve assentiu. Podemos fornecer, já que a senhora é avalista da conta. Mas, senhorita Wilson, isso parece ser fraude. O banco precisará abrir uma investigação. Entendo, eu disse, mas, por favor, me dê alguns dias antes de oficializar. É um assunto de família e preciso lidar com isso com cuidado. Com cópias das filmagens e dos registros das transações em mãos, eu tinha provas sólidas de quem estava roubando da conta da minha mãe. Mas algo ainda não fazia sentido. Por que Alison precisaria de $60.000? Mesmo com seus hábitos de consumo, era uma quantia enorme. Minha investigação se aprofundou à medida que comecei a analisar mais de perto a vida da minha irmã. Por meio de uma amiga em comum que trabalhava na loja da Alison, descobri que ela estava com problemas no trabalho, quase sendo demitida 2 vezes por discrepâncias no caixa. Mais preocupante ainda, havia rumores de que ela frequentemente desaparecia nos intervalos para fazer apostas com um corretor de apostas que operava perto do shopping. Um vício em jogos de azar explicaria a necessidade de grandes somas de dinheiro. Mas eu precisava de provas mais concretas antes de confrontar minha família. Decidi arriscar. Usando a chave reserva do apartamento da Alison, que eu guardava para emergências, entrei enquanto sabia que ela estava no trabalho. Eu me senti péssimo por violar a privacidade dela dessa forma, mas os riscos eram altos demais para me preocupar com sutilezas. Lá dentro, encontrei evidências que confirmaram meus piores temores. Escondidos na gaveta da mesa dela, havia vários avisos de atraso de empresas de cartão de crédito, uma carta de uma empresa de empréstimos consignados ameaçando cobranças e, o mais condenável de tudo, notas promissórias escritas à mão para alguém chamado Vince, totalizando mais de $30.000. Havia também folhetos de cassinos em Las Vegas e recibos de sites de jogos de azar online. Continuando minha busca, encontrei algo ainda mais perturbador. No criado mudo de Alison, havia um pequeno caderno contendo o que pareciam ser versões de treino da assinatura da nossa mãe. Página após página, mostravam tentativas de aperfeiçoar a falsificação, com anotações nas margens sobre formações específicas de letras. Mas a descoberta mais dolorosa veio quando encontrei uma pasta com o rótulo auxílio médico da mamãe debaixo do colchão da Alison. Dentro, havia relatórios médicos que eu nunca tinha visto antes, incluindo uma avaliação neurologista de 3 meses atrás que afirmava claramente que minha mãe estava apresentando sinais precoces de demência. O médico havia recomendado consultas de acompanhamento e possível medicação, mas, até onde eu sabia, nada disso havia acontecido. Minha família vinha escondendo de mim a condição da minha mãe. Talvez achassem que eu já tinha muita coisa para fazer, ou talvez estivessem em negação. Seja qual for o motivo, essa informação colocou o dinheiro desaparecido sob uma nova luz. Os $60.000 que minha mãe mencionou que economizaria para cuidados médicos provavelmente seriam essenciais para o tratamento dela no futuro. Quando eu estava prestes a sair, notei o celular da Alison no balcão. Ela devia ter esquecido na pressa para o trabalho. Num impulso, peguei. Para minha surpresa, não estava bloqueado. Rapidamente, verifiquei suas mensagens de texto e encontrei uma longa conversa entre ela e Tyler, discutindo dinheiro, a conta da minha mãe, o mais incriminador, mensagens sobre garantir que a Audrey leve a culpa se algo desse errado.
Tirei fotos de tudo que encontrei com meu próprio celular, garantindo que eu tivesse evidências digitais que não pudessem ser facilmente destruídas. Quando estava terminando, ouvi uma chave na fechadura. Em pânico, entrei no armário do corredor no momento em que Allison e Tyler entraram no apartamento. Não acredito que esqueci meu celular, dizia Allison. O Vince ficou enchendo o saco o dia todo. Ele disse que se a gente não entregar o dinheiro até sexta, ele vai atrás de você. Relaxa, respondeu Tyler. Nós cuidamos disso. Mas um saque da conta da sua mãe deve resolver. Não podemos, disse Allison, com a voz tensa de estresse. A Audrey foi ao banco fazer perguntas. Eles podem estar monitorando a conta agora. 60 mil reais, explodi. Ela tirou 60 mil reais da conta da mamãe para pagar dívidas de jogo, dinheiro que deveria ser para o tratamento da mamãe. E, em vez de admitir, deixou você acreditar que eu roubei. Deixou você me dizer que eu estaria morto para você se não devolvesse o dinheiro que nunca peguei. A porta da frente se abriu novamente e Tyler entrou. Ele avaliou a situação rapidamente, e seu sorriso encantador vacilou ao ver as evidências espalhadas sobre a mesa de centro. O que está acontecendo aqui? Perguntou, indo para o lado de Allison. Nós sabemos tudo, eu disse a ele, sobre os saques, as dívidas de jogo, tudo isso. Você não sabe de nada, ele zombou, mas eu podia ver o cálculo em seus olhos enquanto ele procurava uma rota de fuga. Eu sei que o Vince está esperando o dinheiro dele até sexta, eu disse, observando seu rosto pálido. Sei que vocês dois planejaram me incriminar se fossem pegos. Sei que vocês andam usando a minha irmã e roubando da minha mãe. Meu pai, que estava estranhamente quieto, levantou-se de repente e apontou para a porta. Saia da minha casa, disse-lhe a Tyler, com a voz trêmula de raiva. Pai, espera, implorou Allison. Não é o que parece. O Tyler estava me ajudando a investir o dinheiro. Íamos pagar com juros. Investir? Zombei. É isso que se chama perder 30 mil dólares para um apostador chamado Vince? A cor desapareceu do rosto de Allison. Como você sabe sobre o Vince? Ouvi você e Tyler conversando sobre ele, sobre como ele vai atrás do Tyler se você não pagar até sexta. Minha mãe começou a chorar baixinho. Minhas economias, sussurrou. Para os meus tratamentos, acabaram. A realidade do que tinham feito finalmente atingiu Allison. Ela afundou no sofá, sua rebeldia se desfazendo. Eu ia me vingar, insistiu fracamente. Eu só precisava de um pouco mais de tempo. Hora de quê? Perguntou meu pai. Para jogar mais, para roubar mais da sua mãe? Tyler, sentindo que a maré estava virando contra eles, começou a se aproximar lentamente da porta. É um assunto de família. Eu deveria ir lá e deixar você resolver isso. Não ouse ir embora, rosnou meu pai. Você ajudou minha filha a roubar da mãe doente. Você não vai a lugar nenhum, a não ser a delegacia. Polícia? Allison levantou a cabeça bruscamente. Pai, não. Você não pode chamar a polícia para nós. Observe-me, disse ele, pegando o telefone. O que se seguiu foi um caos. Allison começou a soluçar histericamente enquanto Tyler tentava convencer meu pai de que envolver a polícia só pioraria as coisas. Vizinhos que ouviram os gritos vieram até a porta para verificar se estava tudo bem, aumentando a humilhação de ter a roupa suja da nossa família exposta. Durante todo esse tempo, sentei-me ao lado da minha mãe, segurando sua mão enquanto ela processava a traição da filha mais nova. Achei que fosse você, ela repetia sem parar. Nós a acusamos de algo tão terrível, e você era inocente o tempo todo. Está tudo bem, mãe, eu disse a ela, embora não estivesse, não de verdade. A facilidade com que eles acreditavam no pior de mim havia danificado algo fundamental em nosso relacionamento. Por fim, Tyler foi embora depois que meu pai ameaçou chamar a polícia imediatamente se ele não deixasse Allison e nossa família em paz para sempre. Allison se refugiou em seu antigo quarto, ainda soluçando sobre como tudo era injusto e como ela era a verdadeira vítima. Sozinha com meus pais, enfrentei as consequências desconfortáveis da vingança. Preciso que vocês dois entendam uma coisa, disse eu baixinho. O fato de vocês terem presumido imediatamente que eu roubaria de vocês, sem nem me darem o benefício da dúvida, me magoou profundamente. Não sei se nosso relacionamento algum dia poderá ser o mesmo.
Cometemos um erro terrível, admitiu meu pai, parecendo repentinamente velho e derrotado. Não espero que nos perdoe imediatamente, ou talvez nunca. Mas espero que nos dê uma chance de consertar as coisas. Eu não estava pronta para oferecer perdão, ainda não. Agora, precisamos nos concentrar em cuidar da mamãe e descobrir o que fazer com o dinheiro roubado. O resto vai ter que esperar. Ao sair naquela noite, senti-me vazio, em vez de triunfante. Eu havia limpado meu nome, mas a que custo? Minha irmã poderia enfrentar acusações criminais. O estado da minha mãe era pior do que eu imaginava, e a confiança em nossa família estava abalada. A questão agora era se algo poderia ser salvo dos destroços. Na semana seguinte ao confronto, dediquei-me à coleta de provas conclusivas. O Departamento de Fraudes do banco havia aberto oficialmente uma investigação, fornecendo-me cópias de todos os registros de transações e recibos de caixa com as assinaturas falsificadas. As imagens de segurança mostravam claramente Alison fazendo saques, às vezes sozinha e às vezes com Tyler por perto. Consultei uma amiga advogada, Megan, sobre possíveis ações judiciais. Sua irmã cometeu roubo de identidade e fraude bancária, explicou ela durante nosso encontro. São crimes graves com potencial para prisão. E se eu decidir não prestar queixa? Perguntei, ainda em conflito sobre mandar minha própria irmã para a cadeia, apesar de tudo o que ela tinha feito. Isso caberia a você e sua mãe, já que ela é a principal vítima. Mas lembre-se, sua irmã roubou $60.000 que eram para os cuidados médicos da sua mãe. Esse dinheiro precisa ser recuperado de alguma forma. O roubo deixou minha família em uma situação financeira precária. Meu pai entrou em contato comigo em particular, admitindo que suas economias estavam quase esgotadas depois de pagar as avaliações médicas iniciais da minha mãe. Os $60.000 representavam a maior parte da reserva de aposentadoria deles, reservada especificamente para as necessidades futuras de cuidados da minha mãe. Estávamos contando com esse dinheiro para internar sua mãe em uma clínica de reabilitação quando chegar a hora, confessou ele, com a voz carregada de preocupação. Sem ele, não sei o que faremos. Prometi ajudá-los a resolver alguma coisa, independentemente do que acontecesse com a Alison. As obrigações familiares eram profundas, apesar dos eventos recentes. Enquanto isso, Alison alternava entre desculpas chorosas e acusações defensivas. Ela me ligava várias vezes, às vezes implorando por perdão e outras vezes me culpando por arruinar a vida dela ao expor seu roubo. Você poderia ter conversado comigo em particular, argumentou ela durante uma ligação. Em vez disso, você me humilhou na frente da mamãe e do papai, como fez comigo. Então precisamos garantir que a culpa recaia sobre ela, insistiu Tyler. Seus pais já acreditam que ela pegou o dinheiro. Só precisamos manter as coisas assim até descobrirmos como pagar o Vince. E quanto ao tratamento da mamãe? Perguntou Alison, com um raro tom de culpa na voz. Seu pai tem aquela pensão da construtora, disse Tyler, com desdém. Eles vão se virar. Agora, precisamos nos preocupar com a gente. Fiquei paralisada no armário, mal ousando respirar enquanto eles pegavam o celular da Alison e iam embora. Assim que tive certeza de que tinham ido embora, saí do apartamento, com a mente embargada pelo que tinha ouvido. A verdade agora estava dolorosamente clara. Minha irmã e o namorado dela haviam roubado $60.000 da nossa mãe, dinheiro destinado aos cuidados médicos dela, para pagar dívidas de jogo, e eles deliberadamente me armaram para levar a culpa. O que doeu ainda mais foi perceber que meus pais haviam escondido de mim a piora do estado de saúde da minha mãe. Apesar de tudo que eu havia feito para ajudá-los ao longo dos anos, eles ainda não me confiavam a verdade sobre a saúde dela. Voltei para casa atordoado, sobrecarregado pelas camadas de traição. Minha família estava em apuros maiores do que eu imaginava, e resolvê-los exigiria mais do que apenas expor o roubo de Alison. Eu precisava decidir não apenas como limpar meu nome, mas se valia a pena salvar aquela família. Munido de provas e com uma crescente determinação, decidi abordar meus pais diretamente. Talvez ver provas da mentira de Alison os abrisse para a verdade. Liguei com antecedência para garantir que ambos estariam em casa e que Alison não estaria. Meu pai atendeu a porta com uma expressão fria, que se suavizou um pouco ao ver minha seriedade. Você trouxe o dinheiro de volta? Perguntou ele, com a voz rouca, mas sem a raiva do nosso último encontro. Não, pai. Eu trouxe a verdade.
Podemos conversar lá dentro? Ele hesitou, depois se afastou para me deixar entrar. Mamãe estava sentada em sua poltrona favorita, parecendo menor e mais frágil do que eu me lembrava. Seus olhos brilharam brevemente ao me ver, depois se nublaram de confusão. Audrey trouxe algumas informações sobre o dinheiro desaparecido, papai explicou lentamente. Sentei-me em frente a eles e expus cuidadosamente o que havia descoberto, as imagens do banco mostrando Alison fazendo saques, as assinaturas falsificadas, as evidências de dívidas de jogo. Mostrei a eles fotos das assinaturas de prática que encontrei no apartamento de Alison e toquei uma gravação da conversa de Tyler sobre jogar a culpa em mim. Isso é ridículo, interrompeu meu pai, embora eu pudesse ver a dúvida começando a se infiltrar em sua expressão. Você poderia ter adulterado esses vídeos ou plantado essas evidências. Pai, por que eu faria isso? Pense bem. Sempre ajudei esta família financeiramente. Tenho um bom emprego, economias e investimentos. Por que, de repente, eu precisaria roubar da mamãe? Antes que ele pudesse responder, a porta da frente se abriu e Alison entrou. Ela congelou ao me ver sentada com nossos pais, cercada de evidências. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Alison. Achei que você tinha dito que ela não era bem-vinda até devolver o dinheiro. Sua irmã trouxe uma informação preocupante, disse a mãe, com a voz surpreendentemente clara. Ela disse que você pegou meu dinheiro, Alison. O rosto de Alison ficou vermelho. Isso é um absurdo. Ela só está tentando jogar a culpa fora porque foi pega. Ela se virou para mim com veneno nos olhos. Como você ousa vir aqui e tentar colocá-los contra mim? Tem um vídeo seu no banco, Alison, eu disse calmamente, fazendo saques da conta da mamãe em 3 ocasiões diferentes. O banco está abrindo uma investigação de fraude. Você está mentindo, ela gritou, mas o pânico em seus olhos contava uma história diferente. Também encontrei isso no seu apartamento. Levantei meu celular, mostrando fotos dos títulos de dívida e das assinaturas de consultório. Você anda roubando da mamãe para pagar dívidas de jogo, e você e o Tyler planejavam me incriminar por isso. Meu pai se levantou abruptamente. Você invadiu o apartamento da sua irmã? Isso é ilegal, Audrey. Eu não conseguia acreditar que ele estava se concentrando naquele detalhe em vez das evidências do roubo de Alison. Usei a chave reserva que você me deu para emergências. Isso se qualifica, não acha? Você não tinha o direito, gritou Alison, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você sempre teve inveja de mim, sempre tentando se fazer passar por melhor me destruindo. Ciúmes, incrédula. Alison, passei a minha vida adulta inteira ajudando esta família enquanto você roubava e agora roubou o dinheiro que a mamãe precisa para os cuidados médicos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala ao ouvir minhas palavras. Minha mãe olhou para as próprias mãos, e a expressão do meu pai se obscureceu. Você sabe sobre o diagnóstico dela, disse-lhe baixinho. Sim, encontrei os relatórios médicos no apartamento da Alison. Por que você não me disse que a mamãe tem demência? Eu poderia ter ajudado com os cuidados dela, com a busca por especialistas. Não queríamos te sobrecarregar, disse a mãe suavemente. Você já faz tanta coisa. Não era da sua conta, interrompeu Alison. Você está sempre tentando controlar tudo, agindo como se fosse perfeita. Talvez eu tenha aceitado algum dinheiro, mas foi porque precisava de ajuda e sabia que você me julgaria por isso. Sua confissão parcial pairou no ar. Quanto você tomou, Alison? Perguntou meu pai, com a voz perigosamente baixa. Não importa, ela retrucou. O que importa é a Audrey invadindo minha casa e minha privacidade. Eu retruquei, você deixou que acreditassem que eu roubei da mamãe. Você deixou o papai me dizer que eu estaria morto para ele se eu não devolvesse o dinheiro que nunca peguei. Eu estava desesperada. O Vince estava ameaçando o Tyler. Eu não sabia mais o que fazer. Você poderia ter pedido ajuda, Alison. Poderia ter dito a verdade. Você teria me ajudado a pagar dívidas de jogo? Ela perguntou amargamente. A pergunta me fez hesitar. Será que eu teria feito isso? Provavelmente não da maneira que ela queria, simplesmente entregando dinheiro, mas eu a teria apoiado em busca de ajuda profissional para o vício em jogos de azar. Eu a teria apoiado durante a recuperação.
Era isso que a família deveria fazer. Durante esse período, também refleti profundamente sobre minha infância e a dinâmica familiar. Olhando para trás com olhos adultos, reconheci padrões que eu não conseguia enxergar antes, a maneira como meu pai sempre favoreceu Alison, desculpando seus erros enquanto me cobrava padrões mais elevados, como minha mãe dependia de mim para apoio prático, mas recorria a Alison em busca de conforto emocional. A mensagem sutil sempre foi que eu era valorizado pelo que podia oferecer, enquanto Alison era valorizada simplesmente por quem ela era. Compreender esses padrões não justificava o que Alison havia feito, mas ajudava a explicar como ela havia desenvolvido um profundo senso de direito. Para ela, aceitar o dinheiro poderia parecer justificado de alguma forma, como se o mundo lhe devesse consideração especial. Reuni todas as evidências em um arquivo completo: registros bancários, imagens de vigilância, fotos das assinaturas falsificadas, mensagens de texto entre Alison e Tyler discutindo o esquema. A última informação veio quando recebi um e-mail do banco confirmando que a caligrafia nos comprovantes de saque não correspondia à assinatura oficial da minha mãe registrada. Com todo esse portfólio de provas em mãos, eu precisava tomar uma decisão sobre apresentar queixa. Não se tratava apenas de punir Alison, tratava-se de saber se havia algum caminho a seguir para nossa família. Combinei de encontrar meus pais em casa novamente, levando o arquivo de provas comigo. Alison também estaria lá, por minha insistência. Isso precisava ser resolvido com todos os presentes. O clima era tenso quando nos reunimos na sala de estar. Minha mãe parecia frágil, o estresse dos eventos recentes cobrando um preço visível. Meu pai parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana. Alison sentou-se longe deles, com os olhos baixos. Já juntei tudo, eu disse, colocando o arquivo na mesa de centro. O banco confirmou que foi fraude. Eles estão aguardando nossa decisão sobre a apresentação de queixa antes de prosseguirem. Acusações? Repetiu minha mãe, angustiada. Contra Alison. Sim, mãe. O que ela fez foi criminoso. Ela roubou $60.000 de você falsificando sua assinatura. Alison começou a chorar baixinho. Eu sei que o que fiz foi errado. Me envolvi demais com apostas. Tyler me convenceu de que era só um empréstimo, que iríamos ganhar de volta e repor antes que alguém percebesse. Mas você não o recuperou, disse meu pai, categoricamente. E quando foi pego, culpou sua irmã. Entrei em pânico. Não sabia mais o que fazer. Ela me olhou suplicante. Audrey, por favor, não me mande para a cadeia. Farei de tudo para consertar isso. Respirei fundo, já tendo decidido o que fazer durante a viagem. Não vou apresentar queixa com uma condição: você procure ajuda para o seu vício em jogos de azar e encontre um jeito de devolver cada centavo que tirou da mamãe. O alívio tomou conta de seu rosto, rapidamente seguido de confusão. Como vou devolver tanto dinheiro? Eu não tenho. Você vai dar um jeito, eu disse com firmeza. Arrume um segundo emprego. Venda suas roupas de grife e aquele SUV novo. Peça para o Tyler contribuir, já que ele também participou disso. Não me importa como você faça isso, mas a mamãe precisa desse dinheiro para cuidar dela. Meu pai concordou com a cabeça. Sua irmã está demonstrando mais misericórdia do que você merece. Se dependesse somente de mim, você estaria diante de um juiz agora mesmo. Tem mais uma coisa, acrescentei. Quero que você me diga agora mesmo porque achou que não havia problema em deixar a mamãe e o papai acreditarem que eu roubei o dinheiro. Quero ouvir você dizer isso em voz alta. Alison se remexeu, desconfortável. Eu sabia que eles acreditariam que era você, porque você cuida das finanças da mamãe. Foi conveniente. Não, insisti. O verdadeiro motivo, Alison. Ela olhou para as próprias mãos. Porque eles sempre me perdoam, sussurrou. Eles nunca te perdoam. Eu sabia que se eles achassem que você fez isso, eles te cortariam. Mas se soubessem que fui eu, dariam um jeito de justificar. Sua honestidade brutal pairava no ar. Meus pais pareceram abalados, talvez reconhecendo a verdade na avaliação que ela fazia da criação dos filhos. Esse é o padrão que precisa mudar, eu disse, me dirigindo aos meus pais. Vocês permitiram esse comportamento sempre exigindo menos da Alison. Isso acaba agora, ou eu me afasto desta família para sempre.
Meu pai assentiu lentamente, com lágrimas nos olhos. Você tem razão. Nós falhamos com vocês dois de maneiras diferentes. Minha mãe estendeu a mão para mim. Você pode nos perdoar, Audrey, por não acreditarmos em você quando deveríamos? Não respondi imediatamente. O perdão não viria facilmente depois de uma traição tão profunda. Estou disposta a tentar, disse finalmente, mas as coisas precisam mudar. Ao me preparar para partir, não senti nem triunfo nem encerramento, mas talvez o início de um caminho a seguir. Minha família estava destruída de maneiras que eu não havia compreendido completamente antes, mas reconhecer essas rupturas foi o primeiro passo para curá-las. Se conseguiríamos de fato reconstruir o que havia sido danificado ainda não se sabia, mas eu havia dado à minha família exatamente o que eles haviam pedido, um motivo para cumprir o ultimato sobre não voltar para casa. A escolha agora era se eles continuariam nesse caminho ou encontrariam um novo caminho juntos. Um mês após o confronto, voltei à casa dos meus pais para o que eu sabia que seria a reunião mais importante das nossas vidas. No meu carro, havia uma pasta contendo todas as evidências que eu havia reunido, imagens de vigilância bancária, registros de transações e, o mais contundente de tudo, os recibos do caixa com as assinaturas falsificadas de Alison. Eu mal havia falado com minha família durante esse período, precisando de espaço para processar tudo. Minha mãe ligou várias vezes, com a voz cada vez mais clara à medida que se adaptava à nova medicação para sua condição. Meu pai deixou algumas mensagens de voz ásperas, mas com um tom de desculpas. Alison alternava entre mensagens raivosas e pedidos de perdão emocionados. O dia de hoje determinaria se qualquer tipo de relacionamento com minha família seria possível no futuro. Quando cheguei, estavam todos sentados na sala de estar, como se aguardassem o julgamento. Meu pai parecia mais velho, com as linhas ao redor dos olhos mais profundas do que eu me lembrava. Minha mãe deu um sorriso hesitante quando entrei. Alison sentou-se longe deles, sua confiança habitual substituída por uma postura curvada e um nervosismo intenso. Obrigado por terem vindo, começou meu pai, sem jeito. Não tínhamos certeza se vocês viriam. Quase não consegui, admiti, colocando meu portfólio na mesa de centro. Mas precisamos terminar isso de um jeito ou de outro. Abri a pasta e comecei a organizar metodicamente as evidências que havia reunido, os extratos bancários mostrando o padrão dos saques, as imagens das câmeras de segurança mostrando Alison no caixa e, por fim, os recibos com as assinaturas falsificadas. Coloquei-os lentamente no balcão, observando minha família confrontar as evidências irrefutáveis de traição. O banco concluiu a investigação, eu disse. Eles confirmaram que foi fraude. Alison falsificou a assinatura da mamãe e roubou $60.000. Meu pai olhou para as evidências, com o maxilar tenso. O que acontece agora? Eles vão prestar queixa? Isso depende de nós, expliquei, especificamente da mamãe, já que a conta é dela. O banco respeitará a vontade dela. Todos os olhares se voltaram para minha mãe, que encarava as evidências com uma mistura de tristeza e determinação. Alison, disse ela baixinho, você precisa se explicar. Tudo, agora mesmo. A franqueza da sua exigência pareceu assustar a todos. Minha mãe sempre fora pacificadora, aquela que acalmava as coisas em vez de exigir responsabilidade. A compostura de Alison finalmente se desfez completamente. Comecei a apostar há uns 2 anos, confessou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No começo, só apostas pequenas em jogos esportivos com o Tyler, mas continuei perdendo, e as apostas foram ficando maiores. Peguei empréstimos consignados, estourei o limite dos cartões de crédito. Quando isso não foi suficiente, peguei dinheiro emprestado com um cara chamado Vince, que o Tyler conhecia. E minha conta? Minha mãe perguntou. 6 meses atrás, o Vince começou a nos ameaçar. Eu estava desesperada. Eu sabia que você tinha economias e pensei que poderia simplesmente pegar algumas emprestadas, ganhá-las de volta e repor antes que alguém percebesse. Ela enxugou as lágrimas. O Tyler me ajudou a praticar sua assinatura. Eu só queria pegar um pouquinho, mas as dívidas continuaram crescendo e eu continuei perdendo. E culpar a Audrey, insistiu meu pai. Como você explica isso? Alison não conseguia encará-lo. Quando você descobriu o dinheiro desaparecido, entrei em pânico. Tyler sugeriu que, como a Audrey ajudava com as finanças, poderíamos deixá-la assumir a culpa até descobrirmos alguma coisa.
Eu sabia que era errado, mas estava com muito medo do que o Vince faria. A sala ficou em silêncio enquanto sua confissão pairava no ar. Eu esperava me sentir justificado ao ouvi-la admitir tudo, mas, em vez disso, me senti apenas cansado. O peso da traição familiar era mais pesado do que qualquer satisfação de estar certo. Tenho consultado um terapeuta para tratar meu vício em jogos de azar, continuou Alison após um momento. Tenho ido às reuniões dos jogadores anônimos todos os dias no último mês. Vendi meu carro e a maioria das minhas coisas de grife. São só uns $8.000 até agora, mas estou trabalhando para conseguir o resto. E Tyler? Perguntei. Foi embora, ela disse simplesmente. Ele desapareceu quando percebeu que eu não conseguia mais dinheiro. A última notícia que tive foi que ele saiu do estado. Assenti, sem surpresa. Homens como Tyler eram especialistas em extrair o que queriam e desaparecer quando as coisas ficavam difíceis. Eis o que vai acontecer, eu disse, olhando para cada membro da família. Mãe, marquei uma consulta com um consultor financeiro especializado em cuidados com idosos. Precisamos garantir que seus bens restantes estejam protegidos e administrados adequadamente para suas necessidades futuras. Minha mãe assentiu, agradecida. Pai, estou adicionando você à nova conta da mamãe, mas com acesso limitado. Todos os saques maiores exigirão dupla autorização a partir de agora. Ele aceitou isso com um aceno humilde, entendendo que era uma precaução necessária. Alison, continuei, virando-me para minha irmã, você continuará o tratamento para o seu vício em jogos de azar. Conseguirá um segundo emprego, se necessário, para pagar cada centavo que recebeu, e escreverá uma confissão formal para o banco, assumindo total responsabilidade. E a polícia? Ela perguntou com medo. Troquei um olhar com minha mãe, que assentiu levemente. Não apresentaremos queixas sob a condição de que você cumpra tudo o que discutimos. Se você recair ou parar de pagar, essa decisão será reconsiderada. O alívio tomou conta de seu rosto, seguido rapidamente pela vergonha. Eu não mereço sua misericórdia. Não, não precisa, concordei. Mas não se trata só de você. Acusações criminais afetariam toda a família, incluindo o bem-estar da mamãe. Considere esta sua única e única segunda chance. Com os termos estabelecidos, uma paz frágil se instalou no ambiente. Não era perdão, ainda não, mas talvez o início de um caminho para a cura. Nos meses seguintes, nossa família começou a se reconstruir lentamente. Alison manteve o compromisso com sua recuperação, trabalhando em 2 empregos para pagar as parcelas mensais do dinheiro roubado. Meus pais frequentavam sessões de terapia familiar, confrontando os padrões que haviam contribuído para nossa disfunção. A medicação da minha mãe ajudou a estabilizar sua condição, dando-nos um tempo precioso para fortalecer nossos relacionamentos antes que sua doença se agravasse. Quanto a mim, mantive uma distância cuidadosa, mas continuei envolvida nos cuidados da minha mãe. A confiança, uma vez quebrada, não podia ser restaurada instantaneamente. Mas descobri que ajudar minha família a superar essa crise me deu uma nova perspectiva sobre o meu próprio valor. Eu era mais do que a filha confiável, a provedora financeira, a responsável. Eu era uma mulher que defendia a verdade, que se recusava a aceitar a culpa por algo que não tinha feito, que exigia respeito em vez de se contentar com menos. 6 meses depois daquele confronto final, minha mãe ligou para me convidar para o jantar de domingo. Só nós duas desta vez, ela me garantiu. Seu pai e eu queremos conversar com você. Aceitei com cautela, sem saber o que esperar. Quando cheguei, a casa cheirava a carne assada, meu prato favorito da infância. Meus pais me receberam com um calor que parecia genuíno, em vez de performático. Depois do jantar, meu pai pigarreou. Temos pensado e conversado muito na terapia, começou ele, sobre como falhamos com você não apenas durante este incidente com a Alison, mas ao longo da sua vida. Minha mãe assumiu. Colocamos tanta pressão em você para ser a responsável, a ajudante. Não demos valor ao seu apoio enquanto inventávamos desculpas para sua irmã. Não foi justo, e lamentamos profundamente. Estamos orgulhosos de você, Audrey, acrescentou meu pai, com a voz carregada de emoção. Não apenas pelo que você faz por esta família, mas por quem você é, pela sua integridade, por se defender quando deveríamos ter defendido você.
As palavras deles tocaram algo profundo em mim, uma ferida que eu não sabia que ainda estava tão aberta. Pela primeira vez desde que essa provação começou, me permiti chorar na frente deles. Eu precisava ouvir isso, admiti. Por muito tempo, senti que meu valor para esta família estava atrelado ao que eu podia oferecer, não a quem eu sou. Isso é problema nosso, disse minha mãe, pegando minha mão. E queremos mudar isso se você nos der uma chance. Não foi uma solução instantânea. A verdadeira reconciliação levaria tempo, esforço constante e mudanças fundamentais na forma como nos relacionávamos. Mas, sentado ali com meus pais, senti algo que não esperava sentir novamente: esperança no futuro da nossa família. Alison e eu estávamos trabalhando em nosso relacionamento separadamente, com a ajuda de um terapeuta familiar. Foi um processo mais lento, pois a traição havia sido mais profunda, mas estávamos progredindo, uma conversa difícil de cada vez. Quando meu pai deu aquele ultimato meses antes, exigindo que eu devolvesse o dinheiro que não havia pegado ou nunca mais voltasse para casa, eu jamais poderia imaginar aonde isso levaria. Ao me recusar a aceitar falsas acusações, ao investigar a verdade e ao me manter firme em minha integridade, eu lhes dei exatamente o que pediam, um motivo para serem sinceros. E, ao fazer isso, forcei um acerto de contas de que nossa família precisava desesperadamente. Às vezes, famílias se desfazem antes de se curarem completamente. Às vezes, a atitude mais amorosa que você pode tomar é se recusar a aceitar mentiras confortáveis. E, às vezes, defender a sua verdade é a única maneira de construir relacionamentos que valham a pena. O que você teria feito na minha situação? Teria lutado para limpar seu nome ou teria se afastado de uma família que foi tão rápida em acreditar no pior sobre você? Você já teve que enfrentar entes queridos que o acusaram injustamente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Obrigado por ouvir minha jornada. E lembre-se de que seu valor não é determinado pela forma como os outros o tratam, mas pela integridade com que você vive sua vida.